Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Estamos iniciando mais um programa Família 607 e o episódio de hoje, Limites, Persistência, Disciplina e Constância. Sejam bem-vindos, meus queridos e minhas queridas, ao programa Família 607. Aqui abordamos assuntos que ajudam pais com filhos entre 6 e 15 anos a colocarem limites com diálogo sem discussão. O tema de hoje: limites, persistência, disciplina e constância. Eu sou o professor Leandro Schneider, formado em filosofia, teologia, com pós-graduação em educação inclusiva e gestão educacional. Então nós queremos hoje conversar sobre justamente essas três palavras muito importantes quando o assunto é limites. Então nós vamos iniciar pela persistência. Pensemos diante desse contexto o que nós precisamos priorizar na formação de nossos jovens. A prioridade na educação, na formação das nossas crianças e dos nossos jovens é justamente formarmos para a autonomia. Muitas vezes nós confundimos autonomia com soberania. Autonomia nós construímos, nós conquistamos no dia a dia. A soberania se impõe. Muitos filhos são soberanos dentro de casa. O que quero dizer isso? Muitas vezes nós nos aprisionamos como pais, como educadores, diante das vontades dos nossos filhos. E não compreendemos que nem todas as vontades ou desejos são necessidades ou direitos. Por isso, nós não podemos deixar que as vontades prevaleçam, porque senão nós estamos nos rendendo às suas chantagens. A chantagem das crianças. As crianças aprendem muito cedo, conforme Mário Sérgio Cortella, a serem manipuladoras. E nós não podemos nos render a essa manipulação. E nós, como pais e educadores, não podemos nos render a essa manipulação, porque isso gera indisciplina. E a indisciplina vai gerar muitas outras coisas. Com isso, a família fica refém dessas vontades, dessas chantagens, e nós não conseguimos educar as nossas crianças para a comunidade. Ou seja, o bem coletivo é muito mais importante que o bem para si mesmo. Eticamente falando, o bem coletivo está acima do que eu pensar no meu bem individual. E é isso que nós precisamos identificar e construir e resolver com os nossos filhos, desde cedo. Por isso que o tema de hoje é persistência, disciplina e constância. Não basta que nós achemos que eles não têm idade para compreender o assunto, porque é complexo, eu compreendo isso. Impor limites é um assunto complexo, mas é necessário que nós o façamos desde cedo, desde sempre na educação, mesmo nos recém-nascidos, nas crianças de colo. É importante que aos poucos nós vamos conversando com as nossas crianças, a fim de que elas aprendam que não é possível fazer e realizar todos os seus desejos. Comumente nós escutamos dos pais a seguinte frase: eu sempre quis dar aos meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Mas quando nós queremos dar tudo aquilo que nós não tivemos, muitas vezes nós deixamos de dar aquilo que tivemos. Eu me lembro de uma palestra em que o palestrante falava da convivência que ele tinha com um dos seus melhores amigos. E quando eles estavam de férias numa das praias paradisíacas do Nordeste, o seu melhor amigo o convidou para ir ao aeroporto da cidade para buscar os seus filhos que estavam voltando da Disney. Um menino de 16, uma menina de 14 e outro menino um pouco mais jovem
de 10 anos. O palestrante já tinha noção, poxa, nós estamos lidando com adolescentes, ele conhecia os adolescentes, o pai repleto de alegria que eles voltariam, achando que eles viriam maravilhados porque haviam ganhado um presente que todas as crianças, todos os jovens gostariam de receber, irem para a Disney, e ainda cada um ganhou, na época, $5.000 para gastar lá. O pai tinha muitas condições de vida. No entanto, foram juntos ao aeroporto e quando chegaram, os filhos trataram com desdém o pai. Mal o cumprimentaram, mal falaram da viagem e nem agradeceram o presente que receberam. Entraram todos no carro, a casa da praia onde eles iam todos os anos estava sendo reformada, e eles iam para uma outra praia menor, onde só normalmente ficavam famílias, pessoas mais idosas, e os filhos, quando souberam da notícia, ficaram horrorizados. Então o pai, para puxar assunto, perguntou da viagem. Como foi a Disney? 2 filhos nem responderam. Um que respondeu disse, normal, pai, normal, tudo normal, normal. O pai achava que era uma coisa espetacular, que ele mesmo não havia ido, havia financiado a viagem dos filhos. Dar tudo aquilo que eu não tive. E a conversa foi indo ao ponto que os filhos o desrespeitaram. E o pai perguntou, ou aliás, o amigo, o que estava dando a palestra, perguntou pro amigo, se você tivesse feito com os seus pais o que os seus filhos estão fazendo, o que você receberia? O pai respondeu, provavelmente me faltaria algum dente. Não que eu seja a favor da violência, não isso. Mas antigamente a gente sabe como se era educado. E normalmente nós não temos notícias de pessoas que são frustradas na vida, que buscaram, correram, ficaram autônomos, cresceram, buscaram uma vida melhor. Então o pai impôs um limite, recolheu todas as coisas, mas a pergunta que o amigo fez em relação à criação que ele recebera é que me chama mais atenção. O amigo perguntou, mas você odeia os seus pais por eles lhe impor limites? Não, pelo contrário, eu cuido dos meus pais. Hoje eles são idosos, eu cuido deles. Eu tenho devoção por eles. E os filhos, porque receberam tudo, não tiveram que correr atrás de nada, acharam que o mundo era assim. Percebam, queridos, não é que aquelas necessidades primárias que nós precisamos oferecer para os nossos filhos, evidentemente, nós como pais somos responsáveis por isso. Agora, os limites são tão substanciais como a alimentação que nós damos. Não é possível que nós só demos presentes, que nós façamos todas as vontades, que nós... Não. Os limites são essenciais, como o café da manhã que nós oferecemos. Os limites são essenciais, como o ar que nós respiramos, porque aí nós estamos criando pessoas saudáveis, autônomas, e não pessoas que serão soberanas. Nós não podemos confundir direitos com desejos, ou melhor ainda, desejos com direitos. Uma coisa são os desejos dos nossos filhos, outra coisa são os direitos deles. Então, nesse sentido, nós devemos retornar à regra, a clareza dos limites e a clareza das consequências. Quando realizamos todas as vontades dos nossos filhos, nós não estamos ensinando a pescar como comumente falamos. Lembram desse ditado? Nós sempre dizemos que nós temos que ensinar a pescar e não dar o peixe. Mas quando se trata dos nossos filhos, parece que amor
é igual a dar sempre o peixe. Evidentemente, no início, nós precisamos dar o peixe. Mas também com o nosso exemplo, com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes, nós precisamos identificar a autonomia para que os nossos filhos cresçam autônomos, que eles possam se virar depois que nós partirmos. Diante disso, queridos, não realizar todas as vontades não é deixar de amar, não. Vontade, desejos, todos nós temos. No entanto, nós não conseguimos realizar todas. E isso não é frustrar uma criança, é deixar com clareza aquilo que pode se fazer e aquilo que não se pode fazer. Então, dentro desse contexto, nós vamos ensinar que existe uma fronteira, um limite, que nós não podemos fazer tudo, mas que nós vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudá-los a crescer, a persistirem. Então, a primeira face do limite é justamente a persistência. Nós, como pais, não podemos desistir. A educação de uma criança ou de uma pessoa, ela persiste ao longo da vida. Todos os dias nós estamos aprendendo, evidentemente. E se nós não compreendermos a necessidade do limite enquanto crianças e adolescentes e jovens, nós chegaremos à vida adulta imaturos. Por isso que, dentro do contexto da persistência, nós precisamos entender agora o benefício da disciplina. Muitas vezes nós ouvimos a palavra obrigação e nós entendemos como se fosse ali tolhida a nossa liberdade. Pelo contrário, nós temos deveres. E quando nós temos deveres, nós compreendemos que existem limites. A vida não é feita só de direitos. Então agora nós vamos pensar um pouquinho na palavra disciplina. Nossa responsabilidade como pais é formar nossos filhos para viver em comunidade, em sociedade. Nós não somos seres isolados. É verdade que nós nos isolamos muitas vezes pelo uso da tecnologia, mas nós não somos pessoas isoladas. Nós somos seres para viver em comunidade. E aí que está o ponto-chave. Nós não podemos deixar que, assim como às vezes nós nos confundimos, não podemos deixar que os nossos filhos confundam isso. Direitos e desejos. A disciplina do amor exigente identifica quando os nossos filhos estão sendo manipuladores e daí nós devemos agir no mal da raiz. Eu vou dar um exemplo agora, nós estamos ainda vivendo o tempo do Natal. Imaginem só. Nossos filhos pedem um presente que nós não somos capazes de dar pela condição financeira. E nós fazemos de tudo, inclusive aquilo que está fora do nosso alcance, para que o filho ganhe aquele presente que ele quer ganhar. A propósito, presentes em excesso também não é bom. Dar um presente é ótimo. Deixa todo mundo contente, quem oferece, quem ganha, mas exceder no presente, sempre oferecer mais e mais e mais, não haverá contentamento nunca. Diante desse contexto, meus queridos, então a grande pergunta que não quer calar: o que eu posso fazer? Eu vou pedir licença agora para vocês, para que eu não perca nem um pouco da riqueza da história que o professor Mário Sérgio Cortella conta no seu livro. Eu vou pedir a licença para vocês, eu quero ler. É uma história sobre uma mãe
que encontra uma dificuldade de impor limites ao seu filho. A história está nesse livro aqui. Até vou ler para vocês. O título do livro: Basta, Reflexões Urgentes para Pais e Mães. Eu achei muito interessante esse basta. E depois, Reflexões Urgentes para Pais e Mães. Então vamos à história. Outro dia, eu estava no restaurante e chegou uma jovem senhora com uma menina de uns 10 anos de idade. Corria de lá para cá, pulava, derrubava as coisas, gritava, ligava o tablet dela com volume bem alto. Uma menina infernal. Ninguém ao redor conseguia qualquer tipo de fruição. Educador que sou, levantei e fui até a mãe. Senhora, essa menina é sua? É sim. Então leve-a para casa. Como assim? A sua filha é uma menina belíssima, mas não pode viver em comunidade. A senhora tem de formá-la para que ela possa viver em comunidade. Ela está achando que pode fazer o que quiser. E não é isso a vida em comunidade em que você tem autonomia e não soberania. A mãe me olhou espantada e eu continuei a explicação. Soberania é você fazer aquilo que quiser, independente de outros existirem. Autonomia é você fazer o que quiser no âmbito da sua liberdade conectada à das outras pessoas. Por isso, leve-a. Imagina a gente ouvir isso de uma pessoa, né, em relação aos nossos filhos. Como? Se eu for levá-la, eu não vou almoçar. Como a senhora bem pode observar, ninguém aqui está almoçando. Mas não posso fazer isso, meu senhor. Pode, ela é sua filha. A senhora achou que o trabalho de parto era só na maternidade? Formar uma criança dá trabalho. Mas eu não posso levar. Se eu for levar, ela vai chorar. Chore. Mas ela vai brigar comigo. Eu sei, mas ter filho realmente dá trabalho. Não bata. Não coloque num quarto escuro, não ameace, mas uma menina assim não pode ser deformada pela senhora. Quando ela estiver preparada, a senhora a traga de volta à comunidade. Agora ela não tem condição. O senhor está maluco? Talvez, mas não o suficiente para criar uma criança desse jeito. Ok, eu vou levar, mas só para não brigar com o senhor. Não quero que a senhora faça isso por medo, porque não vou lhe fazer nada. Não vou encostar um dedo na senhora. Não vou chamar o aparato policial, ou eu estou apenas lhe dando um conselho. Olha só que interessante. Ainda segue não o diálogo, e eu queria reservar o diálogo. E depois dessa história, ele coloca justamente essa pergunta. O que eu posso fazer? Esse sentimento de derrotismo é uma dor diária de muitos pais de não saberem o que fazer e como fazer. Por isso que nós estamos nos dedicando neste momento a fazer essas reflexões. Porque eu como pai, eu também aprendo todos os dias a como realizar isso. Não pensem vocês que aqui é um estalo de dedos e as coisas acontecem magicamente. Não, é necessário trabalho. É necessário trabalho. Sobretudo nesses momentos de férias que a gente tem mais tempo, é necessário que antes a correção, não é porque nós estamos de férias que agora não há mais correção. Não. A imposição de limites, ela deve persistir. Existem coisas e coisas. Coisas que nós podemos fazer, por exemplo, dormir até mais tarde. Hoje é possível para as minhas filhas dormir um pouco mais tarde à noite. Também é possível. O que não é possível no ano letivo. E isso está bem explicado. E isso está bem orientado. E bem como as consequências. Então, é necessário que nós não nos sintamos derrotados. A educação é trabalhosa, ela é árdua,
Mas nós precisamos diariamente fazer essa mesma pergunta a nós mesmos: como colocar limites? E essa pergunta eu respondo com a última palavra do nosso tema de hoje: constância. O que é constância? A constância é diária. Todos os dias nós vamos conversar com os nossos filhos. Não basta numa situação difícil nós chegarmos e não, daqui para diante será assim. Não, constância, todos os dias, diariamente, gota a gota. Como é que nós fazemos com um remédio quando nós temos que fazer um tratamento? Nós tomamos toda a dose num dia só? Não, é constância. Se está receitado, supomos, 15 gotas por dia durante 15 dias, não basta que nós tomemos o vidro todo do remédio. Não vai nos ajudar. Pelo contrário, vai nos atrapalhar. Então, a constância, ela é uma virtude que se assemelha à paciência. Nesse contexto, nós precisamos entender o seguinte: tolerância não é a mesma coisa que paciência. Na última live nós falamos sobre isso. Constância não é a mesma coisa que paciência. Nós toleramos muita coisa. O exemplo do pai lá no início da nossa live. Nós toleramos muita coisa. Aquele pai foi muito tolerante, até o ponto que ele perdeu a paciência. Agora, se nós somos pacientes, nós não vamos tolerar, nós vamos corrigir, mas vamos fazer de modo adequado. Tolerância precisa ser substituída, então, pelo acolhimento. As nossas crianças, queridos e queridas, precisam se sentir acolhidos. Acolhidos. Não se educa de uma hora para outra, não se dá limites de um dia para o outro. A grande virtude aqui é a constância. Daí eu pergunto para vocês, se nós queremos ser bons profissionais, como nós fazemos? Constância na nossa formação. Alguns fizeram a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação, cursos e assim por diante. E se nós não queremos parar no tempo, nós vamos fazendo ainda algumas reciclagens na nossa formação. Se nós queremos ter boas relações humanas, constância. Nós conversamos com as pessoas, nós buscamos aquilo que as pessoas que se identificam conosco, nós vamos nos apresentando, nós vamos conversando, nós vamos mostrando quem somos, conhecendo também os outros. Constância. E agora eu pergunto, e se nós queremos ser pais, bons pais, pais brilhantes, conforme o livro do Sr. Augusto Cury, se nós queremos ser pais brilhantes, nós também devemos buscar a constância, não só na formação do nosso filho e na sua disciplina, mas também na nossa. Como ser bons pais? Primeiro, o diálogo é fundamental. Nós vamos bater muito nessa tecla. Nós já vimos conversando sobre isso e vamos sempre bater na tecla do diálogo. Para que haja constância no aprendizado familiar, é necessário diálogo. Para que haja constância nas relações familiares, é necessário tempo de qualidade. Para que haja constância no aprendizado dos limites, é necessário que haja paciência. Então, todas as virtudes nos levam àquilo que é a constância. Então, não é um dia numa atitude quando as coisas estiverem muito ruins, mas é dia após dia, gota após gota, constância. Se nós queremos, vamos a mais um exemplo, se nós queremos emagrecer, adianta caminhar num dia 20 quilômetros e nos outros dias não fazer absolutamente nenhum exercício? Não, é constância.
A constância é que vai modificar os hábitos. E os hábitos é que farão com que as pessoas cresçam. Se nós iniciamos, vamos supor, nós não temos o hábito da leitura, mas nós iniciamos com uma página. Todos os dias, uma página. Logo se eu leio uma, eu posso ler duas. Se eu leio duas, eu posso ler quatro. E assim nós vamos aumentando. Constância. E essa palavra que nós devemos trazer para o seio familiar. Constância. Gota a gota. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é constância. E é essa constância que nós não achamos tempo no nosso dia a dia. Vamos procurar. Nós temos que achar tempo para aquilo que é importante. Porque senão nós vamos ser sufocados por aquilo que é urgente. Tudo é urgente na vida hoje. Todas as pessoas têm necessidades que têm que ser supridas ao mesmo tempo. Mas o que é importante? O importante não pode ser substituído por aquilo que é urgente. Supomos, na nossa família tem coisas que são importantes, por exemplo, as relações. As relações humanas são importantes no seio familiar. O diálogo é importante. Mas daí nós deixamos de conversar, cada um tem o seu aparelho celular, cada um tem a sua televisão no quarto, nós nos distanciamos. Nós nem sabemos o que os nossos filhos estão assistindo. Mas quando acontece alguma coisa com os nossos filhos, daí se transforma em urgente. E nós deixamos o que era importante de lado para agora nos ocuparmos com o urgente. O urgente, a urgência, a emergência, não pode sufocar aquilo que é importante. Ou seja, nós temos que priorizar a prevenção. Eu já falei para vocês que me acompanham, mas eu vou repetir hoje, que uma das épocas melhores, quando eu ainda morava na casa com meu pai e com a minha mãe, foi quando a nossa televisão estragou. Nós sempre tínhamos o hábito de dialogar, de conversar, mas quando a televisão estragou, ainda aprimoramos mais esse hábito da conversa, do diálogo. E esse hábito, se nós não temos, nós precisamos criar, porque é o diálogo que vai nos levar à constância. A constância de nós contarmos a nossa história, de nós contarmos as nossas experiências, de ouvirmos os nossos filhos e tudo isso que se transforma em constante vai educar. Não só as ações, mas sobretudo a personalidade. Vai educar para a ética, vai educar para a moral, sem que nós tenhamos então uma moralidade neutra. Aceitamos tudo é possível, tudo está certo. Não, nem tudo é possível e nem tudo está certo. Essas coisas que querem colocar para nós, mas hoje pode tudo. Não, não pode tudo. Tem coisas que nós não podemos e coisas que nós não devemos fazer. Nós não podemos ter uma moralidade neutra, onde nós aceitamos tudo. Nós precisamos aceitar a pessoa, aquilo que nós dissemos na outra live, mas sobretudo compreender que nós precisamos também colocar limites com clareza. E nós faremos isso através da constância. Constância no diálogo, constância na conversa, constância na audição, ouvir os nossos jovens, isso é imprescindível. Colocar-se à disposição, acolher, sem julgamento, a fim de que nós não tenhamos tabus quando o assunto é conversa. E, sobretudo, queridos, constância no amor exigente. O amor, o autêntico amor, exige que nós sejamos tão bons quanto podemos ser. O amor exigente, ele nos tira daquela linearidade
que os nossos desejos são os nossos direitos. Não. Desejos são uma coisa e direitos são outras. Nós não podemos criar os nossos filhos nessa confusão. Logo, aquela frase, eu quero dar tudo aquilo que eu não tive, pode ser um erro. Pode ser um erro. Porque quando nós nos colocamos nesse papel de dar tudo que os nossos filhos, tudo aos nossos filhos que nós não tivemos, talvez nós deixemos de lado de dar aquilo que foi fundamental na nossa formação e nós não vamos passar agora para eles. Diante desse contexto geral e da história que nós contamos hoje, essas 3 palavras se tornam essenciais na nossa missão como pais. A persistência, não desistir em nenhum momento. A disciplina, onde nós vamos diferenciar então o que são desejos e o que são vontades, e não deixarmos os nossos filhos nessa confusão. E a constância, de dia após dia, como um conta-gotas, nós vamos agora colocar esses limites. Não é possível que nós passemos a nossa vida sem termos clareza na nossa missão de pais. Porque os nossos filhos nos são tão caros, nós amamos tanto eles, que cada não, como eu sempre digo, também é uma jura de amor, é uma declaração de amor. Por isso, queridos pais e queridas mães, evidentemente um não dito com argumentos, né? Não é aquele não vazio. Por que não? Quando a criança pergunta, eu digo não e a criança pergunta, por que não? Porque eu não quero. Não, não é assim. Clareza nos limites. Hoje nós chegamos ao fim da nossa reflexão e convidamos, de segunda a sexta nós temos esse programa Família 607, participem conosco. Humildemente, se você achou que essa mensagem vai ajudar alguém, humildemente eu peço que envie para aqueles que te seguem, a fim de que possam seguir também o nosso Instagram e que nós possamos refletir juntos. E eu sempre peço a ajuda de vocês, deixem os seus comentários para que a gente possa todos os dias trazer um assunto aqui que seja verdadeiramente importante para a nossa reflexão. E quando eu falo, eu não falo só para vocês, o primeiro a me escutar sou eu, porque eu também tenho filhos e tenho que todos os dias aprender essa constância do diálogo e do amor exigente. Um forte abraço a todos e aqueles que estão de férias, aproveitem, aqueles que estão trabalhando, sucesso, e que nós consigamos construir não apenas um mundo, mas filhos melhores para o mundo que nós queremos deixar. Um abraço forte.